Vamos falar de writing? O writing do OET tem 45 minutos e uma única tarefa. Você recebe as anotações de um caso clínico e precisa escrever uma carta profissional. Até aí tudo bem, né? Mas espera. Escrever a carta é a parte final. O trabalho começa antes, lendo, selecionando, decidindo o que entra e o que fica de fora da carta. Nesse vídeo você vai entender o que o exame pede, como a carta deve ser estruturada, o que o examinador avalia em cada critério e onde a maioria dos candidatos comete erros que poderiam ter sido evitados. Uma percepção comum antes de entrar no assunto. Ah, mas eu escrevo cartas de encaminhamento no trabalho, eu tenho prática nisso. Bom, escrever no trabalho e escrever para o OET têm lógicas um pouco diferentes. No trabalho, você conhece o paciente, decide o nível de detalhe e escreve no seu tempo. No OET, você recebe as anotações de um caso fictício, com informações relevantes e irrelevantes misturadas no mesmo documento. E precisa selecionar, organizar e escrever uma carta clara em 45 minutos. A competência avaliada aqui é a comunicação clínica escrita sob condições controladas. A prática no trabalho ajuda, sim, com o vocabulário e o formato da carta, mas não substitui o treino específico para a seleção de informação. Você recebe um conjunto de anotações clínicas de um paciente, o histórico, sintomas, evolução, medicações, resultados de exames. Parte dessas informações é relevante para sua carta, mas uma outra parte aí não é. E sua tarefa é escrever uma carta profissional. Os quatro tipos possíveis são um referral, que é um encaminhamento para outro profissional, o discharge, que é uma carta de auto-hospitalar, um transfer, que é uma transferência de cuidado entre unidades, ou advice, orientações para outro profissional sobre o manejo do paciente. O tipo de carta define o que entra no conteúdo. Quem é o leitor, qual tom usar. Antes de escrever qualquer coisa, você precisa identificar esses três elementos: o leitor, o propósito e as informações relevantes que você vai colocar na carta. Bom, esse processo de leitura e seleção consome tempo. Candidatos que começam a escrever imediatamente, sem essa leitura, chegam ao meio da carta percebendo que incluíram o que não deveriam ou deixaram de fora o que era central. Isso é muito perigoso. A carta do OET segue uma estrutura padrão. Desviar dessa estrutura prejudica o critério de organização, mesmo que o inglês esteja correto, sabia? O parágrafo inicial devia ser o propósito da sua carta. Deixa claro quem é o paciente, por que você está escrevendo e o que você espera do leitor. O examinador precisa entender o propósito da carta nesse primeiro parágrafo, já aí de cara. Se o objetivo não estiver claro aqui, o critério purpose, que é um critério de correção, já começa a ser afetado. Exemplo de um formato esperado. I'm writing to refer Mr. Maguire, a 73-year-old retired teacher, for further assessment of his worsening respiratory syndromes. Seria uma boa maneira de introduzir o conteúdo. Bom, os parágrafos do corpo da carta são as informações relevantes. Então, você deve organizar as informações em blocos lógicos: o histórico relevante, a situação atual, achados clínicos, tratamentos realizados e resposta ao tratamento. Cada parágrafo tem um foco definido. O parágrafo final é o plano e são as recomendações. O que você espera que o leitor faça? Qual que é o follow-up necessário? E quais cuidados devem continuar? Esse parágrafo fecha o raciocínio clínico da carta. E deve haver também um fechamento profissional, por exemplo, yours sincerely, seguido da sua assinatura. Os candidatos que omitem o fechamento perdem no critério genre e style. São critérios muito importantes para você receber uma boa nota no writing. Bom, vamos falar de critérios. O writing tem 6 critérios de avaliação e cada um avalia um aspecto da comunicação clínica escrita. Gramática é apenas um deles.
Vamos começar com o purpose. O propósito está claro no primeiro parágrafo e bem desenvolvido ao longo da carta? Content. Você incluiu tudo o que era relevante e excluiu o que não era? Esse critério é frequentemente onde os candidatos perdem mais, por incluir informações demais ou deixar de fora algo central para o leitor. Conciseness e clarity. O texto é direto, sem repetições ou excessos de detalhe? Depois vem genre and style. O tom é profissional e adequado para o leitor? Uma carta para um clínico geral tem um nível de detalhe diferente de uma carta para um especialista, né? Depois vem organization and layout. Os parágrafos estão bem organizados, o fluxo é lógico, o layout segue o padrão de uma carta profissional. E por fim, a gente tem um critério language, gramática, vocabulário, conectores, precisão clínica, tudo isso entra nessa categoria. Bom, a consistência nos 6 critérios consta mais do que um desempenho alto em apenas um. Um candidato com inglês sólido, que seleciona mal as informações dos case notes, não alcança um B. Um com inglês menos elaborado, mas com seleção precisa, estrutura clara, propósito bem definido, finalmente alcança esse critério. Então é algo a se pensar. Vamos falar agora dos erros mais frequentes no writing do OET, que aparecem com mais consistência. Primeiro, escrever demais. A tentação de incluir tudo das case notes para mostrar que leu o material pode prejudicar o critério content e conciseness. O examinador avalia a seleção, ou seja, incluir informação irrelevante conta negativamente. Copiar frases das anotações. As case notes são fragmentos clínicos, abreviações, listas, dados brutos. A carta precisa transformar esse material em um texto coeso e profissional. Candidatos que colam trechos das anotações perdem nos critérios de language e genre and style. Ter propósito vago no primeiro parágrafo. Começar a carta sem deixar claro o motivo do encaminhamento ou da alta é o erro que mais afeta o critério purpose. O leitor da carta e o examinador precisam entender o objetivo antes de qualquer detalhe clínico. O próximo é misturar histórico com situação atual. Parágrafos muito longos que alternam entre o passado e o presente do paciente dificultam a leitura e prejudicam o critério de organization. Cada parágrafo do corpo do texto deve ter um foco definido. Por fim, tom inadequado para o leitor. Uma carta de alta para o paciente tem que usar uma linguagem acessível. Uma carta de encaminhamento para um especialista usa terminologia clínica. Então, usar o tom errado para o leitor errado afeta diretamente o critério genre and style. No próximo vídeo, nós vamos falar do speaking, uma parte da prova que exige uma habilidade específica, role playing. O e-book gratuito sobre o OET Medicine está na descrição deste vídeo. Lá você encontra exemplos do formato de cada parte do reading, como o tipo exato de questão que aparece na prova. Deixe seu like nesse vídeo se ele foi útil para você e até a próxima!